Maria sendo concebida sem pecado, parece que ela não é salva por Cristo. Maria, nós entendemos que ela teve pais naturais. Então, como tendo pais naturais, ela foi uma mulher natural nesse aspecto. Então, a partir do momento em que a igreja afirma sua fé, então aqui nós já temos consequências lógicas daquela fé definida. O São João Crisóstomo também não aceitou o termo Theotokos. Não é verdade isso. Não aceitou o termo Theotokos. Não é verdade. Abraçou esse termo? Abraçou. Quando o anjo chama Maria de cheia de graça, Recharitomene, em grego, quer dizer, agraciada, praticamente feita de graça, né? Ele está aqui, isso acontece antes de ela ser mãe de Deus. Portanto, eu não posso dizer que a graça santificante foi dada a Maria no momento em que ela concebeu Cristo. O que seria absurdo, inclusive, porque como que ela poderia conceber Cristo estando ela mesma em pecado? Né? Se nós não podemos comungar em pecado, São Paulo diz que se a gente comungar em pecado, a gente comunga a própria condenação, como que a mãe de Deus iria receber o verbo em pecado? E mais, se Maria Santíssima não fosse imaculada, a obra da redenção seria pior do que a obra da criação. Porque Eva foi concebida sem pecado. Se Eva foi concebida sem pecado, por que Maria Santíssima seria concebida em pecado, justamente sendo ela mãe? E quando eu digo mãe, ela é doadora da humanidade santíssima de Cristo, né? Daquele que veio tirar o pecado do mundo. Então, na nossa concepção, eu acho que esse é o problema central, e eu compreendo esse problema porque ele foi debatido no contexto da própria teologia católica. A questão é que, na minha opinião, não é bem compreendido na gramática da teologia evangélica. É o seguinte: Maria sendo concebida sem pecado, parece que ela não é salva por Cristo. E ela mesma diz, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, se ela chama a Cristo de Salvador, é porque ela necessita de salvação. Porém, e aqui um elemento da teologia católica muito interessante, existem dois modos de salvar. Um modo é quando a pessoa está, por exemplo, ela já sucumbiu ao perigo. E o outro modo de salvar é preservando-a do perigo. Ou seja, para a doutrina católica, Maria foi salva por Cristo, em previsão dos seus méritos, em previsão do seu sacrifício da cruz, sendo preservada do pecado original, que sem essa ação preservadora, naturalmente seria comunicado a ela, como é comunicado a todos nós que nascemos em pecado. Então, a ideia de que a Imaculada Conceição ela seria uma exceção, ou seja, haveria alguém que não foi salvo por Cristo, para nós é herética. Uhum. Todos são salvos por Cristo. E a ideia de imaginar que a Imaculada Conceição é uma exceção ao todos pecaram, estão privados da glória de Deus e a justificação se dá gratuitamente, também é herética. Porque no caso dela, ela também foi salva do pecado por Cristo em previsão dos seus méritos, para que ela pudesse ser mãe de Cristo, e ela o foi gratuitamente. Quer dizer, sem nenhum tipo de ação prévia da sua parte, simplesmente para cumprir a missão de mãe de Deus. Ok. Tem algumas questões que são interessantes nesse aspecto, padre. Por exemplo, quando nós falamos, né, quando nós vemos no Novo Testamento a ideia de cheia de graça, né, o agraciado, nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 6 de Atos, Estevão, cheio da graça de Deus, fazendo e falando com a autoridade que Deus lhe deu, né, perante o Sinédrio. Embora ali não é recharitomene, é uma outra palavra. Ele usa a palavra pleres
caris, né? Exatamente, é Completo, diferente. É a mesma palavra que aparece em Lucas. Em Lucas é recharitomene, ou seja, graça ali está conjugada na pessoa dela. É diferente. Pois é, mas ela é agraciada em virtude desse papel que ela tem, que é um papel especial. A grande questão é, o fato de Maria, todos terem nascido pecadores, né, porque a Bíblia diz que o pecado entrou, essa teologia, a teologia protestante vai pela seguinte vertente: o pecado entrou pela humanidade através do homem. Não é? O homem pecou, o representante legal de Deus no Éden chamava-se Adão, não Eva. Adão é o representante legal de Deus, ele que responde, Deus fala com ele. E a partir desse conceito de que o pecado, de que Deus fala com ele, repousa a ideia de que o pecado entra através dessa ideia do homem. É a doutrina do cabeça federativo, né? Cabeça federativo. E aí o que ocorre? Maria, nós entendemos que ela teve pais naturais. Então, como tendo pais naturais, ela foi uma mulher natural nesse aspecto. Ela nasceu com a mesma natureza. A gente faz distinção da pessoa viver em pecado, ser um pecador, e a pessoa nascer em pecado. Todos nasceram em pecados, todos nós temos natureza pecaminosa, não é? Mas, ao mesmo tempo que nós não somos, eu não preciso ter todos os pecados da minha vida, eu não preciso viver uma vida de pecado, não é? Mesmo tendo uma natureza pecaminosa. Ou seja, eu vou ter tendências pecaminosas, inclinações pecaminosas, mas não serei eu a pessoa que tenho que viver e realizar todo tipo de pecado. Então nós entendemos que Maria, ela é essa pessoa que nasceu de pais humanos, sem nada de intervenção divina no nascimento dela. Então ela é uma pessoa comum nesse aspecto humano. A igreja, né, é interessante essa questão da tradição, porque tem uma coisa muito curiosa que o padre José Eduardo acabou de falar, a questão da tradição e a escritura. O próprio Novo Testamento, né, e esse Novo Testamento ele é aceito pela ortodoxia grega, pela igreja oriental, pela igreja católica, no ocidente, né, a igreja católica romana. Os protestantes, todas essas vertentes abraçam, né, o Novo Testamento. A gente tem discussão sobre o cânon do Antigo. Não é? Uhum. O cânon do Antigo não fecha, né, nessas três tradições, entre protestantes, católicos e ortodoxia. Não fecha o cânon do Antigo, mas o Novo é comum, o Novo é tranquilo. E nós, quando vemos essa escritura do Novo Testamento ali, esse Novo Testamento, e eu concordo com o padre, no sentido de que esse Novo Testamento ele é fruto de uma tradição. Por quê? Porque entre a morte de Jesus, a ressurreição dele, e a composição dos livros, tem um gap. De quantos anos? 20 anos em alguns evangelhos. Uns 30 anos. 20, 30 anos, porque tem uma discussão sobre Marcos, tem uma discussão 1 sobre Coríntios, etc. Entendeu? Entendi. E até o próprio livro de Gálatas também, tem alguns livros que foram escritos antes dos evangelhos, apesar de cronologicamente não parecerem dessa forma. Então, o Novo Testamento nós entendemos também que é fruto dessa tradição, porque Jesus não saiu e deixou tudo pronto aqui, foi para o céu e deixou um Novo Testamento produzido. Deixou a igreja. Deixou a igreja. Mas ao mesmo tempo que ele deixa essa igreja, ele deixa e tem uma tradição ali, essa primeira tradição, ela é uma tradição que vai entrar nesse texto. Porque nós devemos concordar que parte do que esse texto foi produzido é parte da tradição. Mas nem tudo. Sim, nem tudo. Agora, o que é interessante é que nós não vamos ver durante não vamos ver nenhuma parte dessa teologia mariana, como o padre esboçou, dentro dessa tradição principal do Novo Testamento, que é fruto de uma tradição. Nem nos apócrifos, nos que ficaram de fora. Os apócrifos são posteriores ao primeiro século. Tá. São posteriores ao primeiro século, aí vai ter um outro problema. Mas dentro do primeiro século, esse texto, que também é fruto de uma tradição, sendo fruto de uma tradição, poderia trazer também esses aspectos, mas não trouxe. Não trouxe explícitos, mas em germe sim. Então, por exemplo, não está ali presente na primeira tradição que Cristo
é uma pessoa com duas naturezas. Isso está pressuposto. Deus e humano? Exato, ele é Deus e homem, mas ele é uma pessoa divina que tem duas naturezas, uma divina e outra humana. Isso está pressuposto, mas haverá muita discussão até que a igreja bata o martelo. Bata o martelo. A mesma coisa, a doutrina sobre a Santíssima Trindade, ela está presente no Novo Testamento, mas ela não está rasgada. Ela precisa ser debatida, até que no concílio de Nicéia e Constantinopla as coisas ficaram claras. Então, acho que não tem problema nenhum de que lá no Novo Testamento isso não esteja dado por escrito, uma vez que as principais doutrinas do Novo Testamento, as principais doutrinas do cristianismo, que nos unem inclusive, porque nós nesse sentido temos a mesma doutrina, elas não estão rasgadamente presentes ali. Mas você não acha, padre, que fazer essa comparação com a natureza de Cristo, ela não é uma comparação melhor que nós poderíamos? Em virtude do quê? No Novo Testamento nós não temos uma teologia, porque uma coisa é a Escritura, outra coisa é a teologia, que é essa reflexão, né, que vai ter sobre a Escritura e desenvolver esse pensamento. Estou falando de teologia bíblica, né, teologia bíblica. Nesse aspecto, há uma diferença interessante. Por quê? Porque você vê, quando se fala de Jesus, nós temos, por exemplo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos Jesus sendo chamado de Deus. Nós vemos Paulo em Filipenses 2, 5 a 10, né, falando da encarnação dele. Nós temos um João 1, 2, falando sobre o Verbo que se fez carne. Né, a palavra tabernaculou-se. Ou seja, nós temos dentro do Novo Testamento suficiência textual, e dessa tradição primeira do primeiro século, nessa tradição, nós temos base para chegar e dizer assim, Jesus é divino e Jesus é humano. A discussão teológica que o padre menciona aqui, que vai ser nos concílios, né, Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, esses concílios, eles vão discutir o seguinte, como isso se deu? Porque mas é exatamente aí que se encontra como isso se deu. A doutrina mariológica. Nesses mesmos claro, porque a doutrina mariológica, ela depende da doutrina sobre Cristo. Claro, está totalmente vinculado. Porque as verdades, elas dependem umas das outras. Existe uma ordem nas verdades. Então, a partir do momento em que a igreja afirma sua fé, então aqui nós já temos consequências lógicas daquela fé definida. Por exemplo, quando o concílio de Éfeso, que no meu entender, o pastor me corrija se eu estiver errado, os 7 primeiros concílios são em princípio aceitos por todas as igrejas protestantes, não? Os 7 primeiros concílios são. Ainda se discute alguns, pelo menos os 4 ou 5 primeiros concílios, sim. Então Éfeso está aí. Sim, Éfeso sim. Nicéia, Éfeso, Constantinopla, Calcedônia, tranquilo. Então veja, no concílio de Éfeso é que se definiu a maternidade divina de Maria. Por isso, por exemplo, eu acho que para os protestantes Maria é mãe de Deus. Essa ideia não está muito clara na cabeça de todos. Mas eu acho que não tem como não ser. Essa discussão sim. Mas essa discussão, ela não é muito clara na cabeça exatamente por causa daquele preconceito que eu falei no começo. Isso. Aquela ideia, mas mãe de Deus. Mas vamos lá, até esse termo mãe de Deus, né? Esse termo mãe de Deus, por exemplo, quando você pega São João Crisóstomo, doutor da igreja no Oriente e no Ocidente, reconhecido, o São João Crisóstomo também não aceitou o termo Theotokos. Não é verdade isso. Não aceitou o termo Theotokos. Não é verdade. Abraçou esse termo? Abraçou. Todos os padres da igreja abraçaram. Não houve nenhum que contrariou essa doutrina. Porque, veja, quando eu chamo Maria de mãe de Deus, aqui... Sabe que na oração isso sempre me confundia. Mãe de Deus? Como assim? Deus tem mãe? Então ele teve um princípio, ele teve um início, sabe? Isso deve ter permeado a discussão, né? Esse tipo de coisa. Então, quando a igreja chama Maria de mãe de Deus, a igreja está fazendo uma afirmação primariamente sobre Cristo.
O Deus Filho. A discussão era... A discussão do concílio de Éfeso era a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Então, os nestorianos diziam que Cristo era uma pessoa humana. E a fé católica afirma que Cristo é uma pessoa divina. É Deus. Só que ele tem uma natureza humana. Tá. Ora, então, quando o concílio de Éfeso declarou Maria como Theotokos, todo mundo celebrou e comemorou. Houve até um milagre que aconteceu lá no Monte Esquilino, justamente porque ela é uma decorrência da cristologia. Mas todo mundo, entre aspas. O pessoal do Oriente... Menos os nestorianos, que ficaram sendo grupo minoritário. O pessoal do Oriente ainda discutiu durante um bom tempo. Só os nestorianos. O senhor concorda que a questão das imagens e tudo, ele vai ser só definido em Niceia 787, ou seja, sim, mas já num outro contexto. Não tem um longo, sim, mas nós não temos contexto. Um longo, porque assim... Um debate? Mas sobre Maria, sobre a maternidade divina, isso que foi definido no Concílio de Éfeso foi definido em relação à cristologia. Ou seja... Sim, o debate é cristológico, o debate ali não tem relação com Maria. Não há como dizer que Maria é mãe de Deus... aliás, não há como dizer que Maria não é mãe de Deus sem negar que Jesus tirar a divindade de Deus. A divindade de Jesus. De Jesus, exato.